Fala pessoal da Trader TV, tudo bem? Como vocês sabem, todas as quintas estamos aqui trocando uma ideia sobre Quant Trading. Pessoal do YouTube, se estiver me escutando, me dá um ok. Quero interação pelo YouTube também, por favor, só para eu saber que tá tudo certinho. Ok, Miriam, muito obrigado. Fala eu. Gosto assim. Pessoal, como sempre, todas as quinta-feiras, até o final dessa live eu ainda falo sobre isso, mas o horário da gente vai mudar, mas normalmente todas as quintas-feiras vocês veem a gente aqui às 20 horas da noite na Trader TV. Eu me chamo Igor Medeiros, pode ser que você me veja aqui, eu vejo meu sócio, Caio Valente, e a gente compartilha aqui esse horário para falar um pouco sobre Quant Trading. Todo mundo aqui já conhece sobre Quant Trading, vocês já escutaram alguma coisa sobre isso? Se o pessoal puder me dar o feedback, se alguém já viu outra live minha também. O pessoal do Discord acredito que sim, mas o pessoal do YouTube, estou esperando aí vocês falarem alguma coisa, se já escutaram sobre Quant Trading por aqui, ou se é a primeira vez de vocês. Já vi lives outras. Oh, legal. Vinícius está dando feedback aqui, já viu outras lives. Então, vou assumir que a maior parte de vocês não assistiu outras lives, né? Que é público novo. Então, pessoal, basicamente, como eu disse, deixa eu arrumar aqui minha câmera para ficar direitinho. Meu nome é Igor Medeiros, né? E eu represento a Data Enquanto. Acho que dá para ver aqui assim. E eu e meu sócio, Caio Valente, a gente presta serviço para fundos e assets, né? Para um institucional. E a gente sempre está por aqui para bater um papo com vocês, para falar um pouco mais desse outro lado do mercado, de como funciona o Quant Trading, né? Eu acredito que vocês, né, quem não conhece ainda, tem uma tendência a acreditar que Quant Trading é algo muito complexo, muito difícil, que envolve um nível de matemática, estatística muito avançado, e não é bem desse jeito, né? Quant Trading basicamente diz respeito a gente poder utilizar matemática e estatística para auxiliar a gente em nossa tomada de decisão. E, claro, tudo isso com base em um sistema que você tenha objetivo, né? Que tenha regras para entrar e regras para sair do mercado. Eventualmente, durante a live, vocês vão me pegar fazendo isso aqui, ó, olhando assim para baixo. Por quê? Porque o meu celular está aqui embaixo, eu estou acompanhando o chat do YouTube. Tudo bem, pessoal? Então, se acostumem. Então, Quant Trading, basicamente, de forma resumida, né, é utilizar matemática e estatística como apoio para operar. E aí é importante não confundir, né, o Quant Trading com uma escola, como a análise técnica, por exemplo. A análise técnica é uma escola, né? Análise técnica, análise do fluxo de ordens, análise fundamentalista, tudo isso são escolas de análise do mercado financeiro. Já o Quant Trading é uma técnica que a gente utiliza para poder ajudar nessas análises, né? Então, por exemplo, um analista técnico, ele poderia aplicar a estatística matemática para tirar conclusões, né, ajudar ele a operar uma estratégia que ele tem de cruzamento de média móvel, por exemplo, dando um exemplo mais simples de todo que a gente pode ter, né? Ele pode analisar os dados que esse cruzamento gera e, a partir daí, poder dar uma aperfeiçoada no sistema, né? Eu li um livro que me disse que o cruzamento era da média móvel de 20 com 40, só que aí eu utilizei aqui as minhas ferramentas matemáticas e estatísticas, né, as ferramentas de Quant Trading, para poder validar que, de fato, não era necessariamente de 20 com 40, era a de 10 com 30, né? Então, seria isso, aplicar Quant Trading em análise técnica. Quant Trading é fluxo de ordem. Você criar um sistema que, a partir de que algum player do mercado, talvez, começou a boletar 100 lotes com 100 lotes ou 100 ações, seja lá qual for o papel o que você estiver operando, de uma forma recursiva, né? Você pode criar essa regra. Se houver um times in trade, 100 ações a cada 15 segundos, ou 5 segundos, ou numa quantidade certa de periodicidade uma entre a outra, né? De 7 em 7 segundos, essa ordem aqui está sendo persistente, né? Exatamente essa ordem. Então, monitorar esse tipo de coisa e criar um sistema a partir disso, né? Utilizando a matemática estatística para criar um sistema de fluxo, de análise de fluxo das ordens, né? Ou conhecido como tape reading, né?
no Brasil ficou esse nome, mas a gente chama de OFA, Order Flow Analysis. Ou análise fundamentalista mesmo, pensa, né? De uma forma mais simples de todas, você conseguir pegar o balanço das empresas para ver se acha algum padrão, né, no comportamento. Toda vez que a empresa tem o ROIC assim, assim, assado, ou EBITDA assim, assim, assado, eu vou resolver comprar essa empresa. E aí você pode tirar uma estatística disso e ver se isso funciona, né? Então, quant trading, a palavra não saiu ainda não, mas até o fim da live a gente vai falar. Então, quant trading é sobre aplicar técnicas matemáticas e estatísticas para auxiliar a gente no que a gente faz, né? Seja qual for a escola que a gente utilize para poder analisar o mercado financeiro. Dentro do quant trading, a gente tem algumas profissões, algumas habilidades que a gente precisa desenvolver. Eu acredito que alguns de vocês aqui já escutaram, né? Como eu estou aqui toda quinta-feira, mas é sempre bom dar esse pequeno resumo do que é o quant trading para os novatos poderem entender do que se trata, né? Então, dentro da loja de quant trading, a gente tem a habilidade de design de estratégia, né, que é o responsável por criar as estratégias de trading. A gente tem o avaliador e validador de estratégias, que é os que aplicam as ferramentas matemáticas e estatísticas nas estratégias que o designer achou para ver se aquilo funciona. A gente tem o programador de estratégias, que é ele que vai transformar a estratégia do design em código. E a gente tem o gestor de risco e portfólios, né? O gestor de risco e portfólios que faz a criação dos portfólios e a manutenção dos portfólios. Falando um pouquinho sobre cada um deles, como é que funciona, né? O designer é o cara que tem que ter a cabeça de qual é a melhor estratégia que eu crio para operar determinado tipo de ativo, né? É sobre isso. Então, o designer, ele vai escolher o tipo de estratégia que ele vai operar de acordo com o ativo que ele precisa. Um exemplo prático disso é dentro de um banco, dentro de uma corretora. A tesouraria talvez passe a task, né? Passe a atividade para o designer de, olha, a gente está precisando operar mais milho, ou mais qualquer outra commodity, não sei. E o designer, ele vai precisar cruzar essa informação. Preciso operar milho, milho é uma commodity, commodities apresentam ciclos, né? Commodities entram em tendência, geralmente a commodity está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, dificilmente ela está consolidada. Então, eu posso criar uma estratégia de trend following, né? Seguidor de tendência, porque vai ser mais fácil começar por aí. Significa que eu, como designer, só conheço estratégia de trend following para milho? Não. Mas significa que quando eu receber uma task de achar estratégia de milho, eu vou começar a pesquisar por aí, entende? Então o designer tem que ter essa malemolência, vamos botar dessa forma, né? Ele tem que entender como é que funciona a dinâmica do mercado muito bem, né? Que tipo de estratégias para que tipos de ativos. Geralmente é isso. Já o avaliador e validador de estratégia, ele vai saber qual o nível de certeza que a gente tem que aquela estratégia pode gerar algo vencedor, que dê dinheiro no fim das contas, que é o mais importante no mercado financeiro, né? É que as coisas deem dinheiro. Então, o designer vai passar, né, a ideia para o programador, né, cortando aqui um pouco a função do avaliador primeiro, e vai dizer, olha, programador, eu preciso de uma estratégia assim, assim, assado, eu preciso que você transforme isso em código, porque eu preciso que o avaliador e validador de estratégias possa avaliar as coisas que eu achar aqui, né? Então, o programador de estratégias vai programar todas aquelas regrinhas que o designer pensou, e aí sim, depois que ele tem um algoritmo pronto, o designer vai fazer a busca de parametrizações, é assim que a gente chama esse nome chique, né? A busca das parametrizações, que basicamente são as combinações que melhor tem resultado de uma estratégia num determinado ativo, né? Então, o que são as parametrizações? Pensando da forma mais simples possível de um sistema de cruzamento de médias móveis, né? Você só pode ter dois parâmetros, a média curta e a média longa. Então vai ser o designer, depois que o programador rodou, né, programou a estratégia, e vai fazer essa busca. Vamos aqui fazer o backtest, né? Backtest seria você testar a estratégia no passado. Então, o designer vai fazer, me diz aí para mim o que aconteceu quando eu fiz todos os trades aqui do cruzamento de média móvel, da média de 20 com a média de 40. Quero todos os trades. Cruzou para cima eu compro, cruzou para baixo eu vendo, né? Eu desfaço o trade. Então eu quero o resultado de como foi isso nos últimos 10 anos. E aí a gente vai utilizar algumas ferramentas para poder ver esse desempenho, né? Ver como isso se comportou. E aí você vai ter uma curva de capital, né? Que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser que aquela estratégia funcione, pode ser que aquela estratégia não funcione, né? E aí o designer vai ver e ok, ela funcionou mais ou menos. Será que eu posso alterar aqui alguma coisa? Vai ser o designer o responsável por
alterar essas parametrizações, né? Ah, ok. O que acontece se eu variar a média móvel curta aqui, começando em 5, né? Uma média bem curtinha, uma média de 5 períodos, começando em 5, variando de 5 e 5 até 20, a média curta, e a média longa, né? Média barra longa, vamos botar assim, tá variando, começando de 40, de 10 em 10 até 200. E aí, o algoritmo, né? O robô, vamos botar assim dessa forma que o programador programou para o designer, vai fazer esses testes em lote, né, que a gente chama de otimização. Ah, como foi a média de 5 com a média de 40? E a de 5 com a de 45? E a de 5 com 60? E a de 5 com 200? E fazer todos esses testes, e armazenar. Para no fim a gente dizer, ok, olha só que interessante. Esses aqui não são legais, mas esse específico aqui do cruzamento da média de 20 com a média de 80 gera excelentes resultados nesse ativo. Então, essa é a função de um designer, né? Criar a estratégia e depois fazer a busca. A função do programador é programar a tese de investimento barra estratégia de investimento do designer. A função do avaliador e validador, agora sim, é saber se aquilo que o designer achou é robusto, né? Ok, essa média aqui, esse cruzamento de média aqui funciona muito bem, de 20 com 80, deu dinheiro, funcionou no passado, funcionou nos últimos 10 anos, tudo parece muito bonito, mas vamos fazer algum teste aqui que a gente chama de distribuição de parâmetros. Não vou entrar muito nesse mérito para a gente não passar horas falando sobre isso, mas o avaliador tem N testes diferentes que ele utiliza para saber se uma estratégia é robusta ou se ela não é robusta, né? Eu vou falar de uma aqui, que é a distribuição de parâmetros. Vou falar de outros também, da simulação de Monte Carlo. Então, na distribuição de parâmetros, eu vou fazer o seguinte, ok, essa média de 20 com a de 80 funcionou muito bem. Porém, quando eu fiz a distribuição desse parâmetro média móvel curta, o que seria a distribuição, né? Seria eu verificar se, quando eu desse uma pequena chacoalhadazinha nessa média móvel curta, né? De, beleza, a de 20 com 80 funciona, mas será que a de 19 com 80 funciona? Será que a de 18 com 80 funciona? Será que a de 21 com 80 funciona? Isso é uma forma da gente avaliar a robustez de uma estratégia. E aí, eu faço o teste e vejo, cara, a de 21 com 80 não funcionou, a de 19 com 80 não funcionou, e a de 18 com 80 tão pouco funcionou. Então a chance disso não funcionar em conta real é imensa, né? É gigante, porque ela não é robusta, ela não aguentou a distribuição de parâmetros. Agora, se ela funcionou e perdeu só um pouquinho da performance, tá tudo certo, segue o jogo. É o esperado, né? Que a gente tá, querendo ou não, variando, né? O core da estratégia. A gente tá trocando a média de 20 para 19, 17, 18, ali pertinho, né? Números próximos do principal. E avaliando se aquilo faz sentido ou não, se aquilo continua fazendo sentido ou não. Se continuar fazendo sentido e perder um pouquinho de performance, tá tudo certo, significa que ela passou no teste. Outro teste que a gente faz é a simulação do Monte Carlo, né? A gente pega uma estratégia, alguma estratégia que gerou trades no passado, certo? Imagina, 10 trades no passado. E aí esses 10 trades, eles vão ter uma sequência, concorda? Primeiro você teve o trade 1, depois você teve o trade 2, depois o trade 3, depois o trade 10, né? O que a simulação do Monte Carlo faz? Ela pega essa sequência de trades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ela dá uma rearranjada. Ela faz assim, tá, e se o trade 10 fosse o primeiro a ter acontecido? E se o trade 8 fosse o segundo? E se o trade 5 fosse o terceiro? Ela altera a sequência que os trades aconteceram. Pegou a visão? E aí isso vai deixar a curva de capital um pouco diferente, né? Porque aqueles 10 trades, que foi o que a gente buscou, vai gerar uma curva específica. Começou aqui, foi subindo, perdendo, até que chegou aqui em cima. Todas elas vão começar e terminar no mesmo lugar, né? Porque elas acumulam a mesma quantidade de dinheiro, são os mesmos trades. Porém, o que acontece no meio do caminho é completamente diferente. E aí, pode ser que a gente observe que mude demais o drawdown da estratégia, por exemplo, né? Porque imagina que a estratégia 1 foi vencedora, a 2 foi perdedora, a 3 foi vencedora e a 4 foi perdedora. O que é que podia acontecer se a 2 que foi perdedora e a 4 que fosse perdedora acontecesse em sequência, né? Primeiro aconteceu a 2, depois aconteceu a 4, e aí o drawdown já ficou muito grande, e depois a 7 também foi perdedora, e aí a 7 adiciona aqui também logo nesse começo, na posição número 3, e aí a gente vê que o drawdown teria sido muito grande. Então a simulação do Monte Carlo, né, ajuda a gente a ter uma ideia do que poderia acontecer com aquela estratégia se os ciclos de mercado se misturassem, né? Se esse ciclo tivesse acontecido aqui atrás, será que teria sido pior para a estratégia? Será que não?
Então, isso também ajuda a ver a robustez da estratégia. Se você misturou os trades ali, fez algumas simulações, né, com a sequência de trades embaralhada, diferente, e ainda assim a estratégia é interessante, é porque, ó, aí sim a gente tem uma estratégia candidata a ligar em conta real, né? Infelizmente, quando a gente fala de quant trading, já é algo que poucas pessoas dominam e é algo que poucas pessoas falam, né? E quem tá falando sobre isso, na maioria das vezes, não estou generalizando, né, mas na maioria das vezes está falando só de backtest, né? E quando a gente começa a estudar isso de verdade, backtest não quer dizer muita coisa, né? Ele faz parte, ele é um teste. E aí tem pessoa que acredita a vida dela inteira no backtest, né? A estratégia, ok, começou aqui, terminou aqui, deu muito dinheiro, vou botar a minha vida toda nessa estratégia porque o backtest funciona. E aí, assim, você tem que validar N outras coisas diferentes. Aqui eu falei 2 testes para vocês, existem muito mais testes, tá? E aí, no fim, se a estratégia não passa nesses outros testes, né? Se esse backtest ele não consegue segurar uma distribuição do parâmetro, se ele fica ruim na simulação do Monte Carlo, é sinal que você não pode ligar isso em conta real, porque a chance disso dar errado é altíssima, né? Acredito que alguns de vocês, ou aqui no Discord, ou aqui no YouTube, já presenciou alguém que passou por isso, ou já passou por isso. Que é você ver o backtest de uma estratégia, acha que tá fantástico e, não, agora eu vou fazer desse jeito. Acontece muito também quando a gente faz paper trading, né? Tipo, a gente aprende uma estratégia com alguém e, ok, agora eu vou dar uma olhada aqui no gráfico. E você vai lá, voltando no gráfico, olhando o que teria acontecido em cada trading. E quando você vai para a conta real, aquilo não se repete, né? A estratégia tem um resultado infinitamente pior, não está nada aderente, que a gente chama, né? Está totalmente diferente do que aconteceu no passado. É porque provavelmente a gente achou um backtest que não teria passado em nenhum dos testes de robustez. E aí a gente nunca nem teria ligado isso em conta real. Será que algum de vocês já passaram por isso? Se sim, deixa aí no YouTube e a gente vai papeando sobre. Mas, pessoal, tanto do YouTube quanto do Discord, se alguém já escutou falar sobre essa questão de backtest e tudo mais, dá um ok aí, só para eu ter ideia de como está o conhecimento de vocês. Bem, aqui eu acredito que não, né? Vou seguir então, dá para ver que o nível hoje está mais introdutório. Então, toda vez que você vê um backtest, ou alguém te vendendo um backtest, ou alguém dizendo que a estratégia dele funciona por causa do backtest, você já sabe que não é muito bem desse jeito. Você já sabe que pode dizer, ok, mais ou menos. Não é bem assim, né? Então, ok, essa. O José tá dizendo, já ouvi sim, instalando ela tem quanto. Pra quem não sabe, ela tem quanto é a escola da gente, né? E o José faz parte. Show de bola, José, isso é bom. Então, o José, que está aí, sabe muito bem que ele não pode ver um backtest e querer ligar essa estratégia em conta real de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, porque existem inúmeras outras coisas para poder ser feita antes só de você olhar o backtest, né? Mas a realidade é que quando alguém vem e mostra um backtest para você, você já sente, assim, tendencioso a dizer, poxa, esse cara é bom, olha a estratégia dele como performou bem no passado. Mas não é sobre isso, né? Teoricamente, toda vez que alguém apresentasse um backtest pra gente, você deveria olhar para trás e dizer, tá, e como é que foi isso? Como é que foi a distribuição do parâmetro? Como é que foi a simulação do Monte Carlo? Como é que foi a distribuição de resultado? Como é que foi o WFA? Enfim, tem N outros testes, né? E aí, por último, quando a gente chega na última função, na última habilidade de um quant trader, que seria a criação de portfólios, basicamente você vai brincar de Lego, né? Você vai pegar as estratégias que passaram pelas distribuições de resultado, parâmetro, pelos testes de robustez, né? Que o avaliador e o validador de estratégias toma conta. Vamos dizer que o designer tenha achado 40, 50 combinações que fazem sentido, que são vitoriosas no longo prazo. Depois que o designer passou isso para o avaliador e validador, ele fez os testes, e depois dos testes, umas 20 passaram. E agora o gestor de risco e portfólio, né, quem cria os portfólios e faz a manutenção dos portfólios, vai brincar de análise combinatória, né, vai brincar de Lego. Ele tem essas 20 estratégias aqui e vai ver, ok, a estratégia 1 funciona bem em conjunto com a estratégia 2, e a 1 com a 3, e a 1 com a 4, e a 1 com a 5. E aí ele vai começar a manipular. Igor, se você conseguir, o Bonani fez uma pergunta na comunidade. Vamos dar uma olhada aqui se eu consigo dar um alt tab enquanto eu não estou compartilhando a tela, né?
Bonani, você realmente acredita que uma simples otimização faça tanta diferença assim? Deixa eu ter uma dúvida. Um operacional ideal não precisa ser complicado, precisa ter 3 elementos: um indicador de direção, 2 gatilhos de gerenciamento financeiro. O que você acha dessa ideia? Eu acho que não é tão simples assim, né? Você tá certo, o simples é o que manda no mercado financeiro, e as estratégias da gente são todas muito simples, as que são ligadas em conta real, né? Todas hiper simples. E só que, assim, como eu disse, né, tem os testes de robustez, né? A estratégia em si, como é que compra e como é que vende, como você gerencia esse trade, né? O que é que você faz no meio do caminho, tem um nível de importância, mas o mais importante é a composição do seu portfólio. Infelizmente vocês não vão poder ver aí, mas o Bonani postou as curvas de capital de algumas estratégias, né? E ele falando, no 3 minutos, no 10 minutos, acho que é uma coisa desse tipo. Uma coisa que eu acho aqui, eu vou dar uma olhada na estratégia do Bonani só para abrir discussão mesmo, comentário. Vamos ver se eu consigo abrir. Bonani, não sei se isso é... isso é backtest, com certeza. Uma coisa que precisa ser verificada aí é que você postou um histórico de 2023 só da estratégia, né? E para uma estratégia poder passar e a gente poder dizer que ela é vitoriosa, ela precisa rodar pelo menos 5 anos, se ela for day trade. Se ela for de swing, ela tem que ter 15 anos de histórico. Então a primeira dica que eu te dou é ver como foi essa estratégia que você achou aí em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, porque 23 está bem bonito mesmo. Outra coisa que eu observo nessa curva é que ela é bem apertadinha, assim, né? Provavelmente a quantidade de trades deve ser exorbitante. Eu tô vendo já. Agora eu acredito que o Bonani ia falar mais alguma coisa, mas tem 2021 também aqui. 2021, 2023, 2023. Tem que aumentar o histórico. Não pode deixar numa janela tão curta. Tem que ter pelo menos 5 anos. Mas tem uma quantidade de trades exorbitante, provavelmente. E aí tem que ver se os custos não impactam, né? Se for estratégia com spread, no caso de Forex, tem que fazer uma variação do spread. E isso a gente ensina na comunidade, mas sinta-se à vontade, Bonani, se você quiser mandar uma mensagem também para mim no Discord. Você tá vendo meu Discord por aí. Basta mandar uma mensagem lá que eu posso te ajudar a avaliar melhor essa estratégia. Mas, pela quantidade de trades que está muito grande, eu diria que tome cuidado, porque a frequência está extremamente alta. Tô vendo agora o Bonani tá falando comigo agora no YouTube. Todas elas com alvo bem largos. Tem que ver direitinho, tem que pegar a média por alvo, né? Pra você ter ideia de quanto você ganha, quanto você ganha, quanto você perde, quanto você perde. Porque o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo ter uma pista de qual ativo é isso aqui. Não, eu não tenho nenhuma pista aqui de qual ativo. Se o Bonano puder me falar qual é o ativo disso, não sei. Vou esperar o Bonano falar alguma coisa Pra aqui. 50 aí. Opa, BRA 50. Mais importante ainda. Quando a gente está utilizando modelagem, né, que no caso aqui, para o pessoal do YouTube que está sem referência, são históricos do MetaTrader, né? Quando a gente está utilizando o MetaTrader para poder fazer as estratégias da gente, a gente tem que ter um alvo, pensa agora comigo, né? Um alvo superior ao tamanho médio de uma barra de 1 minuto. Isso é uma das coisas mais importantes que existem. O teu alvo, todos os alvos de todos os trades, ele tem que ser superior ao tamanho médio das barras de 1 minuto do ativo que você está operando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é esse tamanho médio. Qual o tamanho, em média, qual é o tamanho das barras de 1 minuto do mini índice? Esse estudo tem que ser feito. Mas eu já adianto aqui, porque obviamente eu sei essa informação, esse é meu dia a dia, né? Meu alvo inicial é 0,61% do valor do ativo. 0,16%, né? Vamos botar assim. Se teu alvo inicial é 0,16% do valor do ativo, esse 0,16% do valor do ativo ele sempre tem que ser maior do que o tamanho médio das barras de 1 minuto. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, de 2016 para abril de 2017 para cá, o tamanho médio das barras de 1 minuto no índice é alguma coisa como 120 pontos. Quando a gente adiciona um desvio padrão para cima para garantir que a gente tenha pelo menos aí quase todas as barras computadas de 1 minuto, né, uma margem de erro segura, a gente está falando que sobe para 160 pontos. Então,
a primeira coisa que eu faria aí no teu caso seria olhar se todos os trades têm no mínimo 160 pontos de alvo. Se tiver menos que isso, a chance de dar divergência em live trading é monstruosa. Por quê? Porque você pode ser que esteja setando alvos menores do que o tamanho de uma barra de 1 minuto. E aí, isso pode dar uma divergência, assim, monstra. Uso 3. Você tá ouvindo aí, Igor? Tô escutando o Discord. Quem estiver falando comigo no Discord, eu tô escutando. Eu faço 3 saídas: 0.16, 0.32 e 0.48. Então... Eu acho que o pessoal do YouTube também te escuta, né? Acho que sim. Da última vez o pessoal tinha me dito que escutava. Mas pode continuar. Você faz 3 saídas, diz. 0.16, 0.32 e 0.48 do preço do ativo, em porcentagem. Sim. A primeira... Perfeito. A primeira coisa que você tem que fazer é só ver se a primeira saída, né? Que é a primeira, que pode dar problema, porque as outras começam a ficar muito maiores já, né? Então os trades terminam tendo alvos mais longos mesmo, como você citou. Mas a primeira coisa que você precisa garantir é se quando você tem essa primeira saída, se o tamanho entre a entrada do trade e esse 0,16 do preço do ativo representa um tamanho médio maior do que as barras de M1 do ativo. Falaram aí, bem assim, ó, matrix revelada. Tamanho médio das barras é simples. Você calcula o true range do ativo. O average true range, no caso, né? Porque você tem que tirar a média, né? Não seria só o true range. Eu iria um pouco além, Matrix revelada. Não dá para ser assim 100%, porque você, no True Range, você computa o gap também, né? Então, o objetivo é calcular o range, não o True Range, que é outro tipo de cálculo. Mas na própria Profit, eu acho que tem algum indicador que plota o range. E aí você pode plotar uma média no indicador. E aí você tem uma ideia de qual o tamanho médio das barras daquela série. Óbvio que você não vai ter como fazer isso para todos os anos, porque vai ter um limite, né? Mas com um simples script em Python é totalmente factível de fazer isso. Rapidinho você descobre. Mas eu estou dizendo que o tamanho médio é mais ou menos 120, 130 pontos de 2017 para cá, e com um desvio padrão vai para 160. Então eu não traçaria alvo menor que 160 pontos. Tá muito bacana essa curva. Paulo Bonani, muito bonita mesmo. Vou rodar uma do 10 minutos agora. Ó, já me falaram que o TR, o True Range, dá a média mesmo do período. Se for assim, se não utiliza o gap entre as barras, segue o jogo, tá ótimo. Pode utilizar o indicador True Range, então, se for desse jeito, se você estiver calculando somente range e fazer a média de acordo com o período. Segue o jogo, dá certinho assim. Mas é óbvio que você não vai conseguir fazer a base inteira. Opa, pode falar. O que já vem no Profit conta gap, mas o garoto fez um que não conta. E ele disponibiliza para a comunidade esse daí. Bacana demais. Já tá com o padrão no Profit. Bom. Perfeito. Agradeço aí a colaboração. E então, ó, se vocês puderem pegar esse indicador do Garuf específico, que não computa gap, melhor ainda. Olha, essa curva que o Paulo Bonani compartilhou aqui com a gente na comunidade, e se você não está vendo no YouTube, recomendo que você entre na comunidade, e o pessoal da Trader TV, se botar o link aí para o pessoal se inscrever na comunidade, poder ter acesso a essas coisas, seria bacana também. É uma curva muito linda, tão linda que dá medo, né? A gente sempre suspeita, essa é a primeira forma que a gente utiliza para poder validar uma estratégia, né? Se tá muito bonito, a gente precisa investigar. E a primeira coisa que eu digo para você investigar é, a quantidade de trades, que é absurda, tipo, muito grande, e não é normal pelo menos para mim, certo? Que opero faz muito tempo e também vindo institucional, né? E continuo prestando esse serviço para o institucional. Não só trabalhei como funcionário, mas hoje eu, como empresário, também presto serviço para o institucional. Avaliar o tamanho desses alvos, né? Porque tem muita operação. E quando tem muita operação é porque você sai e entra bastante durante o dia. Isso pode dar divergência. Primeiro ponto para verificar o tamanho desse primeiro alvo aí, que é de 0,16. Se esse alvo de 0,16 sempre é superior a pelo menos 160 pontos, porque aí você garante... trader, eu ainda não falei a palavra de sorteio, então não tem como repetir o que eu não falei ainda, né? Isso aí, jogador, até o fim eu te falo qual é, falo para todo mundo aqui.
Já já eu falo, é para segurar vocês um pouco. Então, primeira coisa é ver o tamanho aí desses alvos. Você tem que garantir que esses alvos é maior do que a média, mais um desvio padrãozinho de todas as barras de 1 minuto da base que você está utilizando. Isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Segunda coisa, se você está fazendo backtest no braço 50, no ativo braço 50, aí é que você tem que ter um maior cuidado ainda, né? Porque você tem que fazer um teste de variação que a gente chama de variar o spread. O spread do braço 50 é, em média, entre 15 e 20 pontos. O valor precisa de 17, mas é óbvio que não existe um spread de 17 pontos porque vai variar de 5 em 5. Mas, a primeira coisa que você vai fazer é diminuir, aumentar, fazer como se fosse uma distribuição do parâmetro, só que o spread seja um parâmetro, entendeu? Você vai testar a sua estratégia com um spread 20, 25, 30 e ela não pode quebrar. Se ela quebrar, é porque a tua estratégia não está robusta. Então, a segunda coisa que você tem que fazer é o teste desse spread aí, variar o spread, né? No MetaTrader, você consegue variar o spread. Você consegue abrir as configurações do ativo e mudar o spread. Tem uma malandragem aí no meio do caminho, mas depois eu posso explicar para a gente não perder muito tempo aqui nessa aula. Então, primeira coisa que precisa ser feita é verificar o tamanho dos alvos, né? Segunda coisa, fazer uma distribuição do spread, variar o spread e ver se a estratégia continua com essa curva assim linda e maravilhosa. Terceira coisa, eu faria um WFA, óbvio que eu não sei se você tem acesso a isso, mas um WFA é importante também. Mas o mais importante de tudo, cara, é você botar a estratégia em conta real e ver no que vai dar. Já tá. Testa durante alguns dias e se isso tá te gerando bons resultados, tá ótimo, já é um bom sinal. O ideal é que você tenha 6 meses de histórico. Inclusive, se você tem vontade de ligar estratégias em fundo, esse tipo de coisa, vários gestores dão essa oportunidade, contanto que você tenha histórico de conta real. Tem que ser track record, né? Backtest não adianta. Então, cara, eu diria que deixa 1 mês ligado a estratégia em conta real e avalia se a curva de capital gerada por esse primeiro mês está dentro da estatística do que era esperado no backtest. De você olhar para o backtest e dizer, ok, é mais ou menos parecido, a curva é bonita também. Agora, se estiver muito diferente, é porque tem alguma pegadinha no operacional, no jeito que foi desenvolvido. Show? Nossa, a gente já tá estourando, Beleza. já tá em 7h40. Falando de trade é foda, mano. Falando de trade... perdão, meu francês, palavrão aqui não pode, né? Então, falando de trade é complicado. A gente rapidamente escala na evolução do tempo. Mas a dica é sempre que você estiver testando um operacional, cara, primeira coisa, alvo e não só alvo, viu? As perdas também. As perdas não podem ser menor do que uma barra de 1 minuto, porque senão você tira o reliability, você tira a confiabilidade do teu backtest. Então, os stops também precisam ter no mínimo 160 pontos. Tanto take profit quanto stop loss. Se tiver stop menor que isso, significa que não funciona? Não, não é sobre isso. Se você estiver testando um stop de 50 pontos, pode ser que dê certo. Mas aí, backtest não é para você. Você não pode aplicar essa lógica de ter um stop de 50 pontos. Esse garoto é uma gracinha, viu? Você não pode perder você não pode deixar isso te iludir, entendeu? O stop também tem que ser no mínimo 160 pontos, porque senão o teu stop vai estar menor do que o tamanho médio de uma barra de 1 minuto. E aí, o que acontece na formação de uma barra de 1 minuto, o MetaTrader não sabe com precisão. E a gente não tem a gente não tem bases de dados seguras o suficiente para saber que o tick-a-tick real vai funcionar. Então, a primeira coisa que eu digo nunca utilize tick-a-tick real. Primeiro que não é produtivo, demora muitos testes, né? E segundo que a gente, infelizmente, não pode confiar em quase nenhuma base de dados para fazer o tick-a-tick real. Qual é a segurança da gente? Modelagem OHLC. Então, sempre faça todos os testes em OHLC. Se tu tá fazendo tick-a-tick real, já recomendo que passe para OHLC para ver se faz alguma diferença. Se você tá usando o OHLC, aí sim, a gente parte do pressuposto que tudo tem que ser maior do que o próprio OHLC. O que é o OHLC? Open, High, Low e Close. Tudo tem que ser maior do que essa barra de 1 minuto, que é a unidade mínima que o MetaTrader enxerga. O que ele faz na formação, no segundo 1, no segundo 10, no segundo 15, é randômico. É um algoritmo que o MetaTrader estipulou.
Então, eu não diria para fazer estratégias que dependem de uma granularidade menor do que essa. É por isso que, geralmente, não é a regra, mas geralmente, estratégias de scalping não se dão bem com algo trading, porque você não consegue ter uma confiabilidade muito alta. Para algo trading, assim, você não tem acesso a base de dados muito segura, né? Porque aí, se você tem acesso a base de dados perfeita, que a gente está falando de alguns milhares de reais para ter acesso a uma base de dados perfeita, que você pegou ali, você sabe que cada tick é daquele jeito, aí não, aí você pode criar os modelos com base em cada tick, porque você sabe que vai ser daquele jeito. Aí você pode botar stop menor e por aí vai. Mas como a gente não tem acesso a essas bases muito caras de dados que são bem tratadas, a gente vai para o OHLC. É a segurança que a gente tem para garantir que o backtest que a gente está fazendo vai rodar em conta real, assim, ó, fino do fino. Primeira coisa que eu falo, então, meu amigão Paulo Bonani, faz a distribuição do spread, varia o spread para ver se a estratégia continua do mesmo jeito, tem que continuar, pelo menos parecido com isso, porque a curva está muito bonita. Segunda coisa, faz com que os stops da tua estratégia sejam no mínimo stops, tanto stop gain quanto stop loss, 160 pontos. Menor que isso não pode ser, porque senão você começa a ter divergência do que pode acontecer em conta real. Esse é o segundo ponto. E aí, depois disso, eu recomendo que você aplique outros testes. Já que você desceu para esse play, né? Você criou esse. Não sei se você criou SA, mas acredito que você tenha criado, talvez, ou pegou com alguém, ou pediu para alguém programar. Se você já desceu para esse play, aí não, cara. Você desceu já para um play de quant trading e é fazer as coisas do jeito certo. Simulação do Monte Carlo, WFA, distribuição do parâmetro, distribuição de resultados. Se a estratégia passar em todos esses testes e se ela foi programada, porque ainda tem isso, eu não estou nem falando aqui sobre programação, né? Mas se ela foi programada de acordo com as boas práticas, aí, amigo, pau no gato. É ligar em conta real, deixar rodar e fazer dinheiro. Aí tá certíssimo. Aí, meu amigo, não é questão de se, é a questão de quando você vai ficar rico, né? É deixar o longo prazo, fazer o trabalho e contar com juros compostos. Além disso, você consegue fazer muito business com isso, né? Ofertar a tua estratégia para fundo de investimento e tudo mais. Mas tudo perto do pressuposto que a estratégia está validada, né? A gente tem que começar por aí primeiro. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Já eu vou falar a palavra-chave, pessoal. Calma, já ela sai. Então aqui, ó, eu vou aproveitar que a gente estava trocando uma ideia aqui, eu queria deixar mais um operacional para vocês, né? Que na semana passada eu já não vou me lembrar, é tanta coisa que eu faço, meu amigo, mas eu acho que eu devo ter deixado a estratégia dos Shuttle Traders, foi o ATR Breakout, né, que são bandas de ATR, que é uma estratégia de Kelp Channel. É isso mesmo. Então hoje a estratégia que eu quero deixar para vocês é do Pelles Wilder, estratégia de 1978. O livro que essa estratégia foi postada, vamos ver se eu vou lembrar, porque eu não tenho um livro, porque, enfim, é muito antigo, né? Eu gostaria de ter, eu sempre procuro esse livro. É New Concepts in Technical Trade Systems, do Welles Wilder, de 1978. Eu vou dar um jeito depois de postar a capa desse livro na comunidade para vocês poderem ir atrás. Mas, basicamente, é uma estratégia de stop ATR, né? O Welles Wilder foi quem criou essa lógica do ATR também. Era um excelente designer. E a estratégia é bem simples, é gráfico semanal, isso já é a adaptação minha, certo? Provavelmente a operação de será no gráfico diário, eu prefiro numa frequência mais baixa. Gráfico semanal e stop ATR na tela dos últimos 48 períodos. Eu vou aproveitar rapidinho esses 10, 15 outros minutinhos aí que a gente tem, pra gente dar uma olhada em gráfico e ver como é que essa estratégia funciona, mas quem tiver no Discord, quem tiver no YouTube, pode ir perguntando pra mim. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela e não fique um negócio muito pequeno e tal. Vamos ver se no Zoom aqui. Eu vou ter que compartilhar isso no Zoom. Não é assim, produção? Me confirma aí. É pelo Zoom que eu compartilho, né? Compartilhar. Vou usar isso aqui. Bem. É isso, eu acho que vai dar. Deixa eu compartilhar aqui. Screen. Vocês estão vendo? Será que vocês estão vendo aí minha tela? Eu espero que sim, sinceramente. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Então, basicamente, aqui a gente tem Petro, certo? Eu gosto de fazer um negócio. Vamos ver como é que tá no YouTube. Deixa eu olhar aqui para essa telinha. Tá até razoável, sinceramente. Eu vou aumentar o zoom aqui, mas vamos ver se melhora um pouco. Ok.
Basicamente, como é que é a estratégia, né? Stop ATR, seria indicador em algum lugar. Stop, faz muito tempo que eu não mexo na prota, mas é a mais bonitinha de todas. Stop ATR na tela, tá bom? Semanal, E.Trader perguntando, que tempo gráfico é esse? Semanal, meu querido. Acho que não dá para enxergar, né? Tá muito pequenininho ali em cima, mas tem ali um S do lado do nome Petro 4. Tempo gráfico semanal. E aí, como é que funcionava a estratégia? A gente compra na virada do Stop ATR dos últimos... Nossa, o cara já baixou o livro. Show! Espero que você compre o livro se você puder, se o livro fizer sentido para você e te ajudar. Deixa eu botar aqui os últimos 48 períodos. 48 períodos, já explico por quê. Para mim, quando eu estou mexendo, manipulando indicadores, eles precisam fazer sentido, certo? Então, se eu estou num gráfico semanal, um mês tem quantas semanas? 4 semanas úteis, certo? Então, um mês representa 4 períodos. 10 meses representam 40 períodos. E 12 meses representam 48 períodos, certo? Então, quando eu seto 48 períodos aqui, eu estou dizendo que eu estou vendo o Stop ATR do ano. Manja, pegou essa minúcia aí, isso é o que eu gosto de fazer, né? Os indicadores têm que falar alguma coisa útil pra gente. Não é simplesmente pegar o cara aqui e manipular, dizer, 23. Por quê? Porque é bonito. Não, para mim não funciona desse jeito. Eu preciso, de fato, ver um sentido para poder operar, né? Então, 48 períodos, porque isso te mostra o ano, beleza? E aí, qual era a lógica? Virou o Stop ATR, você compra. Virou de volta, né, para o vermelho, você desfaz a compra, porque, mais uma vez, não é que você vai abrir uma venda. O pessoal sempre estava na ótica de operar comprado e para o longo prazo. Essa lógica da venda é uma lógica um pouco mais moderna e que, assim, eu para ações não opero vendido, mas é uma escolha minha, não estou dizendo que não dá certo, certo? Eu sei que o Garufo também gosta muito de operar comprado. Então, quando você tiver a oportunidade de sempre estar comprado em ações, nossa, é mais fácil. É assimétrico demais. Se você está vendendo, o máximo que você pode ganhar é 100%, que é você vender o seu ativo e ele a zero. Se você está comprado, você pode multiplicar o seu capital algumas vezes. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que é que teria acontecido em Petrobras, e depois eu vou liberar para você pedirem qualquer ativo, né? Para não ficar tendencioso aqui. A gente vai vendo o que der enquanto a gente tiver tempo. Vamos dar um saque aqui. A gente tá vendo que o indicador virou aqui, ó. Vamos começar aqui de trás. E aí a gente vai vendo os stop, o que é que dá certo, o que é que dá errado. Virou para compra aqui. O candle que fez virar para compra tá bem aqui em cima, ó. Então a entrada no próximo candle. Comprou aqui. Comprou aqui aonde você sai. Você sai quando virar, beleza? E virou exatamente aqui nesse candle, ó. Foi onde ficou vermelho. Mas para você garantir que isso aqui de fato já tá vermelho, você tem que esperar a semana inteira passar, né? E aí você só poder executar na outra semana, que é exatamente a próxima, que é essa aqui. Então isso aqui foi um trade de 45%. Ah, ficou vermelho, eu vou vender? Não, pô, a gente tá em ações. Segura aí, jogador. Calma, calma. Controle seu dedo. A gente vai só comprar, vai esperar o próximo sinal de compra. Próximo sinal de compra. Aqui. Aqui virou verde, nesse candle. No próximo a gente pode comprar. Tchum, comprou. Onde é que virou vermelho? Aqui nesse cara. Mas nesse cara eu sabia exatamente que ele ia ser vermelho? Não, você tem que esperar a semana passar para ele poder consolidar o indicador, né? Então, aqui na próxima a gente iria zerar, aonde abriu a semana. Mais um trade de 43%. Só trade é excelente, né? Mas é importante aqui ver quanto tempo a gente passaria posicionado, porque o tempo é quem te ajuda no mercado financeiro. O tempo está ao seu favor, certo? Aqui nesse primeiro trade, mais ou menos, vou pegar de qualquer canto, até aqui, deu 230 dias. Lembrando que 230 dias acho que né? Tá contando certo isso? Ok, cada barra vale 4 dias, ok, tá calculando certinho. 230 dias, então estamos falando de 252 dias úteis para um ano, é quase um ano posicionado, certo? Aqui nessa segunda situação, mais 215 dias, quase outro ano posicionado. Então lembre-se, o tempo está ao seu favor no mercado financeiro. Procure esse tipo de operacional que faz você ganhar dinheiro de fato, né? E assim, eu milito muito por swing trade. Day trade funciona? Funciona, claro. Tem um portfólio de day trade girando que dá dinheiro faz 3, 4 anos. Isso com histórico, viu? Não é só com backtest não, com histórico.
Mas eu recomendo que, cara, swing trade é a forma mais fácil de ganhar dinheiro, é a forma mais fácil de começar. Day trade serve para você só dar uma diversificada. E se você conseguiu fazer uma estratégia de day trade funcionar, é claro, o day trade serve para você diversificar. Vamos ver aqui. Essa aqui é um candidato que pode ter dado perda pra gente, quem sabe. Estratégia que fez isso virar foi o candle que fez o indicador virar foi esse cara aqui. A gente teria comprado no próximo, nesse cara aqui. Qual foi o candle que... Opa, alguém quer falar comigo no Discord, será? Alguém abriu o chat no Discord aí. Não, voltou. Esse candle aqui, a gente teria comprado na abertura desse candle. Onde a gente teria vendido? Esse candle fez o indicador virar, a gente já poderia ter vendido no próximo, logo em seguida, porque a gente teria garantido que o período de trás já estaria consolidado. Então, vamos lá. Compramos aqui e zeramos aqui. Trade de 6% ainda. Bacana. Mas esse aqui com certeza deu errado. Esse aqui foi um stop, né? Vamos lá. Indicador virou para comprar aqui, certo? No próximo a gente poderia comprar. Cadê a virada para compra? Aqui, no próximo a gente poderia comprar. A gente teria comprado aqui, provavelmente. O trade teria andado 15% a favor. E quando esse indicador virou de volta, foi já nessa barra aqui, que ficou vermelho. A gente teria como zerar nessa barra? Não, não teria como, porque a gente não saberia se ela ficava vermelha ainda. A gente só ia ter a garantia que ela estava vermelha quando a próxima abrisse. E aí, beleza, a próxima abrir a gente podia ter zerado. Stop de 16%. E aqui é claro, né? Você não está perdendo 16% do seu capital. É do capital que você alocou para essa estratégia. Que fique claro, você não é louco também, você não é suicida, né? Então, vamos ver esse outro trade. Virou aqui. Você poderia comprar no próximo. Comprou aqui na abertura desse candle. E você estaria segurando ainda, porque isso não virou em nenhum momento, né? Não consolidou nenhum tracinho vermelho. Você estaria agora com 58% da posição. Alguém pede um papel aí que o tempo da gente já está acabando. Escolha um papel qualquer aí, por favor. De preferência um que tenha dado bastante stop pra gente ver que nem tudo são flores. Pessoal do Discord, cadê vocês? Pessoal do YouTube também. Ei, eu vou escolher. Se alguém tá falando no Discord, não tô vendo. Tem que ser no chat, tem que ser no áudio. Vamos lá. Vale. Pediram. Ok, vamos lá. Igor, Oi. aqui Quem no tá falando Discord comigo? estão pedindo Tesla pra você e estão pedindo DAX também, tá? Não vou conseguir fazer Tesla e DAX porque eu tô na Profit Pro. Mas quem sabe eu ainda abro o Black Arrow aqui depois de Vale. Sem problema, querido, fica à vontade. Muito obrigado, meu amigo. Seja lá quem falou, mas acho que foi Eduardo. Sou eu mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos minimizar mais esse gráfico. Ok. Vamos pegar aqui esse que deve ter dado stop. Parece ter sido bom. Vamos começar por aqui em 2019. Ok. Você comprou aqui, certo? Virou aqui, você compra na próxima. Compra aqui. Aqui virou de volta para vermelho, onde você tem que executar a posição. Virou para vermelho aqui nesse cara, você só pode executar no próximo, que é a garantia que esse cara de fato ia estar vermelho. Zerou no próximo, menos 10%. Aí você tá aí chorando, menos 10%. Virou vermelho agora, você vende? Não, meu amigo. É só compra, deixa de ser teimoso. E aí, beleza. Virou verde aqui, você compra no próximo. Comprou aqui, e aí solta quando ficar vermelho. Ficou vermelho aqui. Ficou vermelho aqui, solta no próximo. E tá ok. Aqui acabou positivo ainda. Parece ser um trade de 1% ou qualquer coisa do tipo. Ou pra frente ou pra trás. Enfim, é um trade pequeno. Próximo trade. Ficou verde aqui de novo, é compra. Ficou verde. Vamos lá. Nesse carinha aqui, ficou verde nesse cara, você compra no próximo. Comprou na abertura da próxima semana. E aí você vai soltar só quando ficar vermelho. Ficou vermelho aqui nesse cara. Deu até uma tristeza, porque ficou vermelho e depois voltou a emplacar na tendência de alta. Mas só chora, faz parte. Ficou vermelho aqui, nesse cara você solta no próximo. E aí é um trade de 122%. É um excelente trade. Vamos ver mais. Aqui ficou vermelho, tu não fez nada, tu só saiu da operação e voltou para ela quando ficou verde de novo. Ficou verde aqui. Você ficou verde aqui nesse período, você comprou no próximo. Comprou aqui. E aí você soltou quando ficou vermelho. Aqui ficou vermelho nesse período. E você tem que executar no próximo, que é a garantia que isso de fato estaria vermelho. Ficou vermelho aqui, solta aqui. Estamos falando de um trade de 11%. E aí tá neutro, não tá fazendo nada. Entrou de novo no mercado aqui, compra aqui. Compra aqui. Compra aqui não, ficou verde aqui, entra no próximo.
Entrada aqui. Saída no vermelho. Ficou vermelho aqui, 0 no próximo. Ok, um trade de 9%. Só vendo quando bate mais 100%, o Paulo tá falando. Eu vendo quando dá condição, eu evito. Dá muita vontade de segurar o trade até 100%, né? Mas eu sempre zero. Mandou zerar, eu tô zerando. Eu vou mais um. Não vai ter tempo de abrir a Black Arrow aqui, mas vamos pra B3SA3 que pediram. B3SA3 e vai ser o último. Isso aqui tem uns stop legais, eu tô vendo aí. Vamos lá. Vamos começar em 2017. Virou aqui verde, compra no próximo. E aí só solta quando virar vermelho. Virou vermelho aqui nesse cara. Bom, vamos ver como é que tá esse YouTube. Não, tô sacaneando vocês, né? Também, porque tá muito. Não dá pra ver direito. Vamos lá. Ficou verde aqui. Comprou no próximo. Comprou no próximo, solta quando ficar vermelho. Agora tá melhor. Ficou vermelho aqui nesse cara, zero no próximo. Zero na abertura do próximo é aqui embaixo. 33%. Líquido, né? Neutro. Compra. Ficou verde aqui, compra no próximo. Compra no próximo, zero no vermelho. Ficou vermelho, zero no seguinte, na seguinte semana. E aí você teria zerado mais ou menos aqui. Então, menos 8%. Neutro. Compra aqui, né? Compra aqui não, ficou verde aqui, compra no próximo. Compra aqui, vai zerar quando ficar vermelho. Ficou vermelho aqui, zero no próximo. Na abertura do próximo, menos 10%. Neutro. E aí fez um puta de um trade, viu? Compra aqui não, perdão. Ficou verde aqui, compra no próximo. Abertura do próximo aqui em cima. Zera quando virar vermelho. Virou vermelho. Zera quando virar vermelho, não. Virou vermelho mais uma semana. Virou vermelho aqui. Na outra semana a gente zera. Que é aqui, 65%. Excelente trade. Então, assim, obviamente é uma estratégia de trend following, né? Tá claro. E é assim que você tem que tratar ela. Então, você vai utilizar para papéis que fazem sentido para trend following. Você não vai utilizar isso em Forex, porque Forex não é feito para ter tendência. Porque é a diferença entre dois pares, né? Claro que você pode apostar que um par vai valorizar em frente ao outro, né? Uma moeda vai valorizar em frente à outra, mas você não pode garantir que isso vai continuar acontecendo para frente, né? Macroeconomicamente falando. Empresa não. Empresa é feita para subir. Você lista a ação na bolsa para a empresa subir. Pode ser que não suba? Sim. Mas o bias, né? O viés é feito para subir. Então, aí faz sentido a gente estar aplicando estratégia de trend following em papéis. Por que eu estou falando isso? Porque o Rafael Borges me perguntou, essa estratégia é somente para papel ou qualquer ativo? Qualquer ativo que tenha a natureza de tendência, né? Por exemplo, índices também deve funcionar bem. Por quê? O índice é feito para subir. Né? É uma carteira de papéis que, quando está caindo, quem gerencia essa carteira vai lá e muda os ativos para ele voltar a subir. Então, o viés do ativo é de alta. Então, vai funcionar para tudo que tiver esse viés de alta. Vamos pensar assim. Pessoal, eu já estourei meu tempo em 1 minuto. Essa é a realidade. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Trader TV pode jogar aqui só para o meu rosto, né? Para a gente finalizar e eu dar a palavra para vocês. Então, essa é a lógica da estratégia, certo? Apliquem ela em ativos que faz sentido ser de alta, que tem a lógica de subir, beleza? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por estar aqui. Meu nome é Igor Medeiros. Me procura lá no Instagram, @oquanto.trader. Procura o meu sócio lá, que é o Caio Valente, @devtrader. Vou pedir que a TV Trader jogue aí no chat pra gente. Tanto o meu Instagram quanto o Instagram do Caio. A palavra, deixa eu só conferir aqui para não falar besteira para vocês. Deixa eu pegar aqui com a produção que ela já mandou. A palavra é inflação, só que sem nenhum acento, né? Inflacal, beleza? A palavra é inflacal e tudo maiúsculo, certo, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês todas as quintas, mas provavelmente a partir da próxima semana vocês vão estar me vendo nas segundas-feiras aqui às 19 horas. Certinho, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou passar para o meu amigo Eduardo. E um cheiro e até a próxima.